aqui. Um mol de metano e 4 mols de hélio dentro desse recipiente. Agora a gente tem uma mistura. Então, precisamos representar isso lá dentro. O que a gente deve fazer para representar? Vamos escolher uma cor aqui para cada molécula. Então, CH4 vai ser a bolinha rosa e a bolinha amarela é o hidrogênio, pode ser? Tá, então quantas bolinhas eu vou fazer de cada tipo? Eu vou desenhar aqui, ó. Eu desenhei uma dessas. O que eu tenho que desenhar de hidrogênio? CH4, certo? E agora, eu desenho mais uma dessa. O que eu desenho agora? As 4 na outra, né? Correto? Porque esse aqui é mols, tá? Não é massa. Mols é conforme o número de partículas. Quantas aí, tá? Mais uma e duas aqui. Quantas eu tenho que completar agora das amarelas? Mais 8 amarelas. Certo. Então aqui, total 5 mols. E, gente, aí vem a questão. Qual é a fração molar do metano? Deixa eu ver. Fração molar do hidrogênio. Só para completar para o paciente falar das questões parciais. Quanto é de cada tipo? 20% dessa, né? 80% dessa, ou ainda 0,20, ou ainda 0,80. Vocês estão de acordo com isso? Agora vem o seguinte. Vamos dizer que eu coloco aqui um medidor de pressão. E aqui eu registro a pressão numa escala e tá. E a pressão é... Alguém me fala um número redondo assim pra gente ter uma pressão. 6. Quanto? 6. 6 atm. Não quero 6 atm, quero mais redondo. 10 atm. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser coisas assim. 6 para mim já é quebrado demais. Tá, 10. Meus amigos, por que é que a gente fala que tem 10 atm de pressão? Porque o cara está medindo isso aqui no instrumento 10 atm e o que está criando essa pressão? Moléculas que batem paredes. E desse total 10 atm de pressão que foi criado, que parte veio dos metanos? Então, dessa pressão total, qual é a parte gerada pelo CH4 batendo contra as paredes? Alguma ideia? 20% do total. Né? 20%. 20% do total. Perfeito, porque são 20% das moléculas para bater ali e as moléculas individualmente elas vão contribuindo para a pressão. Essa é isso aí mesmo, 20%, isso aí. Então, quanto é 20% daquele 10%? Então vai ter aqui um conceito para nós. A pressão devido ao metano é 20% de 10. Quanto é isso? Legal. 2 atms. Isto é. Vocês falaram e agora vamos escrever o que vocês falaram na linguagem da matemática. Qual é a fórmula matemática que produziu esse resultado?
o X do metano vezes a pressão total. Muito bem? E que parte é gerado pelo H2? Aí vocês me respondem o quê? 80%, né? 80%. Qual é a pressão parcial do hidrogênio? 8. Concordo com isso aí? Sim? Então tá. Então aqui. Então, por essa lógica, vocês veem que podem somar as duas. Tá vendo aí que aquele 2 mais esse 8 dá a pressão total? Então isso aqui são é outra forma de olhar o mesmo fato. Então vamos botar um nome nessas relações que a gente estudou. Aqui. Então isso é chamado as pressões então essas pressões ditas parciais que são parcelas da pressão total atribuídas a cada componente e forma que as pessoas às vezes escrevem assim, encontram nos livros o enunciado mais clássico que define uma pressão parcial, né? Tempo formulou essa lei, o pessoal usa isso. A pressão parcial seria aquela pressão que o componente que tu está considerando exerceria se estivesse sozinho naquele recipiente, naquela temperatura. As mesmas condições do volume, da temperatura. Se não fosse uma mistura, se fosse, digamos, só apaguei essa impureza, né? Digamos que fosse só bolinhas rosas do metano, que pressão daria sendo exercida? Ah tá, poderia pegar um recipiente e encher ele só com aquela quantidade de metano e ver que pressão é. Certo? Tu poderia pegar um recipiente igual, separado, e encher só com hidrogênio, daí com a quantidade que a gente especificou ali de hidrogênio. Devia a pressão de um e a pressão do outro. E se tu somar as duas, tu ganha aquela soma que a gente... isso. Então, essa tem a lei... a lei das pressões parciais de Dalton, que é isso que a gente escreveu ali. Que então aqui eu só estou escrevendo de novo, na linguagem da matemática, aquilo que vocês já viram aqui agora há pouco, né? Isso aqui é a lei das pressões parciais de Dalton.
Vocês se convenceram dessa plausível para vocês, essa lei aí? É aceitável? Isso aí não foi muito fácil de aceitar no início. E eu vou dizer para vocês por quê. Isso é uma coisa que eu posso apresentar isso aqui de um outro lado. E daí vocês vão ver que é meio surpreendente. Pareceu óbvio para vocês? Sim? Sim. Tá, então eu vou mostrar para o outro lado, certo? Que é o seguinte. Olha só, aqui eu vou colocar o metano, vou botar a pressão de 1 atm. E aqui não vou nem botar esse, vou botar aqui um reservatório infinito aqui de um cilindro de hidrogênio enorme, que tem hidrogênio também a 1 atm. E aqui está fechado por uma membrana que não deixa o metano passar. Mas é uma membrana de paládio. E o paládio deixa o hidrogênio passar. Pergunta, já que tem uma atmosfera dos dois lados, o hidrogênio vai passar para cá? A intuição de vocês não é de que esse metano aqui já está preenchendo esse espaço, e daí por isso, como é que outro gás vai entrar ali? É um espaço ocupado, não é isso que vocês imaginam? Pois é, aí ele está. O hidrogênio passa e vai preencher aqui até ficar com hidrogênio também a 1 atm, totalizando 2 atm. Mas como? Como assim? O hidrogênio que está a 1 atmosfera ele vai passar para cá e vai deixar um negócio com 2 atmosferas de pressão? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E daí o Dalton falou que o hidrogênio, nesse exemplo, né, é como se o hidrogênio não desse a mínima bola se o metano está ali ou não. Certo? É como se um gás fosse que nem vácuo para o outro gás. Percebe? Se aqui tivesse vácuo ou tivesse metano, o hidrogênio não liga, não está nem aí. Ele vai passar por essa membrana e vai vir para cá e vai deixar 1 atm de hidrogênio aqui e aqui. Assim, é como se o metano não existisse. Certo? Pensem bem, por que isso acontece? O que vocês acham? Por que a presença do metano não bloqueia o hidrogênio? Tipo, se estivesse cheio da água aqui do outro lado e quisesse empurrar o óleo para dentro, eu conseguiria? Não. De jeito nenhum. Espaço vazio. Espaço vazio. E o outro gás não passa pelo hidrogênio? Ah, mas essa barreira só deixa o hidrogênio. Tá? Esse aqui é paládio, só deixa o H2 passar. Então é o negócio seguinte, ó. Imagina que por aquela porta ali, aquela porta vai ser a barreira de paládio, certo? Então o que seria essa sala aqui, ó, com todos os lugares ocupados? Seria semelhante a um gás? Não, seria semelhante a um líquido, um sólido. O que seria semelhante a um gás? Todas as classes vazias e 1 ou 2 lugarzinhos ocupados. O metano ele ocupa todo esse espaço? Na verdade não. Vocês lembram as bolinhas que eu desenhei antes de metano? Elas ocupavam todo o espaço ou só pontos? Só pontos, e o espaço estava quase todo vazio. Então o gás é espaço vazio, acima de tudo, com algumas partículas dentro. Certo? Então é por isso o hidrogênio não se incomoda de entrar aqui dentro facilmente.
Então isso foi surpreendente, porque as pessoas não imaginavam que o gás fosse cheio de espaços vazios. O que as pessoas tinham? Existia uma outra forma de imaginar um gás. Imagina um recipiente cheio de gás, com um pistãozinho mole, aquele cilindro que a gente imaginava, certo? Se eu boto ele no chão e piso em cima, ele cede um pouco ao meu peso, certo? Então o que o pessoal imaginou? Bom, é como se as partículas do gás fossem objetos macios. Se tu pega um monte de almofadinhas e bota dentro de um cilindro, bota uma tampa e pisa em cima, também não vai dar uma afundada assim, até elas se espremerem um pouco mais, daí equilibra as forças. Então era uma outra visão. Se o gás fosse um monte de bolas fofinhas, ou umas forças ali que interagiam como se fossem umas almofadinhas umas nas outras, essa lei aqui que o Dalton encontrou não poderia acontecer. Que esse metano realmente preencheria todo o espaço e o hidrogênio não ia conseguir entrar. Mas o hidrogênio consegue entrar. Então, a explicação do gás ser do jeito que é outra. E tem a ver com o gás ser puro espaço vazio, com os pontinhos aqui ocupados. Certo? Então, isso viu que tinha um lado surpreendente. Pareceu óbvio no início, mas não era tão óbvio desde que começou, né? Então tá, essa aí foi a lei das pressões parciais do Dalton. E na mesma época que o Dalton fez o trabalho dele, também teve um outro pesquisador aí, o Dalton era inglês, sempre tinha que ter um francês. A Inglaterra e a França sempre competiram muito. Então, o Amagat fez a lei dos volumes parciais. O que seria? Eu vou botar aqui as 1, 2, 3. Esse aí são as partículas de metano que eu tinha colocado, e agora 1, 2, 3. Legal. Tá aí. Então, de novo, CH4 tem 20% e hidrogênio tem 80%, certo? E esse recipiente aqui tem um volume de 50 litros. Legal? Daí o que é a ideia do Amagat? Olha só a ideia do Amagat. A ideia do Amagat é o seguinte, ó. Se a gente fosse atribuir uma parte do volume para um gás e uma parte para outro gás, como é que a gente faria isso aí? Como a gente dividiria os volumes entre os dois gases? O Amagat imaginou assim, ó. Imagina que 20% do volume é metano e 80% do volume é do hidrogênio. É isso que a ideia do Amagat, certo? Então a ideia é que parte do volume total podemos atribuir então, no caso, para o CH4, então quanto ele ganha? 10 litros. Vamos botar aqui assim. Volume parcial do metano, 10 litros. 80% para hidrogênio, então volume parcial do hidrogênio igual a
40 litros. Totalizando, então, 10 vezes 40, os 50 litros que tu tinha no início, certo? Essa é a lógica dos volumes parciais. E, classicamente, né, a definição mais operacional do volume parcial seria assim. Se tu pegasse uma caixa, um cilindro e tal, e botasse só o metano, que volume ele teria para ficar exatamente na mesma pressão que essa aqui está agora? 20% do volume original. Então, dessa. Então aqui vocês notam que o seguinte. Vocês percebem essa relação aqui? Ele fica 10 litros é 0,20 vezes 50 litros. Percebem isso? Essa é a lógica da coisa, é a lógica igualzinha das pressões parciais. Qual é analogamente, análogo para hidrogênio, e somando elas, é o volume total. Então a gente pode escrever formalmente assim: a soma de todos os volumes parciais é igual ao volume total. Ou ainda, o volume parcial é calculado pegando o volume total multiplicado pela fração molar desse componente. Como fica a lei dos gases ideais em misturas? Lembra a lei do gás ideal? PV igual a nRT. Isso aqui continua funcionando? Sim. Mas quem é o número de mols? N é o N total, correto? Se tu não usar o número de mols total, tu pode ganhar ou a pressão parcial ou o volume parcial. Só que uma dessas duas tu mantém a grandeza total, certo? Então, se eu for eu não poderia calcular assim a pressão, eu queria saber só a pressão parcial de certo gás. Eu teria que usar então o volume total ou o volume parcial desse gás? Peraí, vamos fazer essa mais devagar para toda a turma aproveitar a tua pergunta. Vamos criar uma situação assim. Tá. Então, vamos dizer... Nesse caso aqui, a pressão é... Vamos inventar uma pressão aqui, pode ser 10 atm. E aqui o número de mols, bom, pior que a gente não sei, vamos dizer uma temperatura aqui. A temperatura é 300 Kelvin, 300 Kelvin. Tá. E eu sei as frações molares. Aqui o X no CH4 era 20%. 20%. E do hidrogênio? 80%. 80%. Legal. Então, como é que a gente faz para usar aquela equação ali? Tá, vamos fazer com todas as grandezas no total, certo? Tá. Totais.
PT igual a NLT. Quais dessas falta a gente conhecer que a gente não sabe qual é o valor? O N. O N? Não. Somente o N. Qual é o número de mols? Okay. Antes tinha os números de mols escritos ali, né? Mas aqui eu apaguei aquele caso e agora eu comecei um exemplo novo, tá? Seria um 50. Número de mols desse cara aqui. 500. Esse é o F que a gente fez aqui com o autório do zero. Tá vendo tudo? Acho que é isso. Não sei. Não vou ver. Parece que tem 20,3 mols. Vocês acharam isso? Isso. 20,3 mols. Pô, por um pouco que não deu um número redondo. 20,3 também, né? Tá, 3 pessoas já acharam isso, eu me confirmaram. Também. Legal. Agora, o seguinte. Quais são os valores de grandeza parcial que a gente pode afirmar nesse cara aqui? Puxa, onde é que eu vou escrever? Aqui. Pressão parcial do CH4, pressão parcial do hidrogênio. Isso a gente não precisa passar trabalho, porque as frações molares estão aqui. Quanto dá? Dois? E aqui? 8 ATM. 8 ATMs. Então, gurias, vocês perguntaram, tu poderia fazer assim, ó. Pressão de CH4 é igual a volume total. Pode fazer isso aqui. Pode. Pode. Mas tu também pode. Vai que tu não quer trabalhar com as pressões, quer trabalhar com os volumes parciais. Não, tudo bem. Qual é os volumes parciais que as informações te informam? 10 litros e 40 litros. 10 litros e o outro 40 litros. Cara, assim, ó, tu pode também trabalhar com isso aqui. Pressão total vezes o volume de CH4. Igual a M, CH4, RT. Certo? Mas o que tu não pode fazer é multiplicar uma grandeza parcial e a outra, pressão e o volume parciais juntos. Se tu cruzar os dois, tu tá fazendo o parcial do parcial, que não existe. Tá? Então, quer ver como isso realmente olha só, eu dei esse resultado aqui, mas eu não provei para vocês. Quer que eu prove para vocês? Posso provar. Repara que esse cara aqui, ele é X de CH4 vezes a pressão total. Correto? E esse cara aqui, ele é o quê? Vai ser o N total vezes o X. É o X de CH4 vezes o N total. Vezes o N total. Então agora eu vou completar a equação aqui.